Eu quero falar nessa noite sobre algo importante para as nossas vidas. Quero que você abra sua Bíblia junto comigo no livro de 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 56 a 58. Livro de 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 56 ao versículo 58. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Podeis tomar assento em nome de Jesus. Antes de tudo, eu sou grato a Deus por esta rica oportunidade em estar com os irmãos. Meu amigo, presbítero Oscar Patrício, da congregação Alvorada, está me cuidando de mim, da minha sogra, com um carinho muito especial, como profeta de Deus mesmo. Tenho encontrado o carinho dos irmãos que já encontrei aqui, o pastor Raimundo Bispo, pastor Paulo Santos. Mas olha, eu tenho uma mensagem especial que quentinha, foi feito, eu orei para que essa mensagem viesse para o coração dos irmãos. E eu sei que é a mensagem do Espírito Santo para a sua vida. O tema da mensagem de hoje é uma atitude de gratidão ao nosso serviço. Por que nós temos que ser gratos enquanto nós servimos a Deus? É a chave da vitória. Nós vemos que essa vitória começou com Jesus Cristo, na cruz do Calvário, expondo as potestades, colocando elas à vergonha, e nos trouxe a certeza da salvação na derrota da morte. Você sabe dizer o que é expor as potestades nos lugares públicos? O que Jesus fez por mim e por você? No antigo Império Romano, naquela época, quando havia exércitos perdedores, eles não matavam igual fazem nas guerras de hoje. Eles tomavam os principais daquele reino ou daquela cidade conquistada, colocavam enjaulados, encorrentados e faziam uma procissão no meio do centro da capital, em Roma, abaixado a cabeça em sinal de humilhação, para que todos vissem que eles foram derrotados. É essa mesma linguagem que o apóstolo Paulo fala. Jesus fez isso com Satanás e todos os demônios. Você não precisa viver em medo, porque Jesus já derrotou e já o expôs à humilhação. Eu não preciso de um amuleto poderoso, eu não preciso ter medo do amanhã, porque Ele te dá a vitória, Ele nos dá a vitória. Por isso nós podemos servir a Deus com alegria. O português às vezes tem um lado ruim, servir, servo. Não, essa questão de servir, ela quer dizer seguidor. Nós devemos seguir a Jesus Cristo. Ele quer um relacionamento comigo e com você. Ele quer que nós façamos a diferença aonde quer que nós estejamos. Deus quer que nós sejamos diferentes na nossa maneira de ser, para que quando as pessoas olhem para você e vejam que tem algo diferente na sua vida, você não vai dizer assim, poxa, é que eu sou bonito, eu sou elegante. Claro que todos são, mas o mais importante é a salvação em Cristo Jesus que nos faz a diferença. Jesus conquistou a morte, nós temos certeza do amanhã, nós sabemos para onde vamos, porque Ele está conosco todos os dias.
até a consumação dos séculos. E por isso que nós servimos a Deus, por isso que nós somos alegres, somos felizes, somos abençoados por Deus, por causa desta vitória que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário. É tão forte essa questão da ressurreição de Cristo. A palavra que fala sobre a ressurreição de Cristo, termo usado na Bíblia, é a palavra que vem da palavra energia. Essa energia que move o universo, que move as estrelas e o sol e os planetas, que as coisas não saem do lugar, você pode dormir e acordar no outro dia, o sol vai estar no mesmo lugar, a lua vai estar no mesmo lugar. É esse o poder que move a nossa vida. Por isso nós podemos servir em vitória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos ali servindo o Senhor nos Estados Unidos há 18 anos. E é tão interessante que não foi algo que eu planejei. Eu estava de caminho para a viagem missionária, voltando para a Argentina, no sul da Patagônia, quando Deus chamou através de um pastor ali na parte leste dos Estados Unidos para irmos até lá. Pedimos confirmação. É importante termos uma atitude de gratidão ao nosso serviço. Eu não sabia que Deus tinha o ministério para nós ali nos Estados Unidos. Não pense que eu cheguei já dirigindo o carrão do ano. Era recém-casado, morei 2 anos em um colchão de solteiro, eu e a minha esposa. Que o irmão achou no dumpster. Estava limpinho. Mas foi ali que eu comecei. E servindo com alegria ao Senhor. Servindo com alegria ao Senhor. Porque você não sabe o que é que o seu testemunho está a causar na vida de outras pessoas. É hora de nós, igreja de Deus, tomarmos posição e mostrarmos essa atitude de serviço. Nós não podemos ver as coisas acontecer na nossa frente e não temos uma ação para fazer a diferença. Nós não precisamos se envolver no governo, em coisas parecidas, não, de maneira nenhuma. O que nós precisamos é estar envolvidos em um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus Cristo. A igreja de Roma, irmãos, eles estavam nas catacumbas, nos buracos da terra, como fala no livro de Hebreus, fugindo da opressão do império. Mas aonde eles passavam, o amor de Jesus Cristo fazia a diferença. E por isso que nós podemos ter gratidão quando servimos ao Senhor. O outro ponto que eu quero falar também nessa noite é que a vitória nos torna inabaláveis. Eu me lembro que desde pequeno eu cresci num lar evangélico. O Senhor me deu essa graça de crescer em um lar humilde, mas servindo a Deus. Provavelmente porque eu sou um dos maiores dos pecadores, porque Jesus teve que me agarrar pequeno para não sair dos caminhos do Senhor na minha adolescência. E o versículo mais comum que eu cresci ouvindo era o Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Mas é justamente isso que o apóstolo Paulo fala no capítulo 15, versículo 58. Essa vitória em Jesus Cristo nos torna inabaláveis. Irmão, eu tenho tanta dó de mim mesmo, eu não aguento de tanta dó, pisaram no meu calo. Para com esse negócio de comiseração, autocomiseração. Jesus carregou sobre si as nossas dores. Você sabe quem que traiu Jesus? O melhor amigo dele, Judas. Judas era o melhor amigo de Jesus. Ele chegou perto e na hora da traição, ele falou, olha, com um beijo você me trai, meu amigo. Irmãos, nós vamos ter dificuldades, nós vamos ter problemas, e nós não podemos deixar essas coisas abalar a nossa vida, o nosso coração, de maneira nenhuma. Porque a palavra nos fala que devemos guardar o nosso coração, que é a fonte da vida. O sentimento é algo importante. Uma palavra pode destruir uma pessoa,
Por isso você deve tomar posse dessa vitória de Cristo Jesus e ser inabalável. Se alguém fala alguma qualidade má sua ou algo que você não é, esquece esse negócio. Fala assim, para trás de mim, eu sou vitorioso, eu sou inabalável em Cristo Jesus. Não é fácil, irmão. Não é que o crente é super-herói. E Deus coloca como se diz, uma blindagem que não acontece nada. Nada, irmão. Deus às vezes deixa você entrar lá no buraco da água, lá no fundo. Água chegando no nariz. Jesus, misericórdia. Porque nós não somos especiais, diferentes de ninguém lá fora. O que nos faz especial é essa cobertura da salvação de Cristo na nossa vida. Se o Senhor não tiver misericórdia de nós, nós estaríamos perdidos nos nossos pecados, nas nossas ações, na nossa maneira errônea de ser. E é por isso que nós devemos estar inabaláveis. Nós devemos viver uma vida, irmãos, que o mundo tem que ter o desejo. Já imagino, eu estou procurando. A Bíblia fala que a esposa tem que obedecer ao marido. Mas de vez em quando o marido tem que obedecer à esposa. Vou me explicar bem. Já passei dos 40, né? Cabelo denuncia a falta dele. Então minha esposa, né, culinária, tal, cuida da minha dieta, fala assim, olha, você vai para o Brasil, mas você, por favor, não me come carne vermelha. Irmão, uma tortura passar na frente da churrascaria, aquele cheirinho de carne assim que... Misericórdia. Não é fácil. Mas por que eu estou contando isso? Por que eu estou falando isso? Porque a vitória, ela é inabalável. Você tem uma firmeza, algo que te ampara em Cristo Jesus, e por isso você não deve deixar se levar com esses cheiros do mundo, essas coisas desagradáveis. O mundo tem que olhar em nós e vermos, sentir esse cheiro de Cristo em nós. Tem que olhar para você, meu irmão. Você, minha irmã, fala assim, eu quero o que ela tem. Eu quero o que ela tem, o que ele tem. Não estamos falando de possessões materiais, porque você pode ter uma ideia. Eu trabalhei um tempo na Apple, nos Estados Unidos. Trabalhei em uma das lojas, quando eles estavam começando, há uns 6, 7 anos atrás. Então eu posso falar alguma coisa, porque o meu como ele chama, Non-Disclosure Agreement, que é um acordo que você faz que você não pode falar o que acontece lá dentro. Eu nunca vi um bando de gente mais triste e cabisbaixo e arrogante que entrava naquela loja, meu Deus do céu. O fundador o Steve Jobs, que fez cada coisa, as igrejas usam os aparelhos, é uma beleza. Mas o cara morreu totalmente triste, acabrunhado, acabou com a vida dele de uma forma tão rápida. Ele teve um câncer no pâncreas e faleceu. E ele chegou a dizer, olha, eu sou um dos homens mais infelizes do mundo. E era um dos milionários, irmão. O dinheiro não leva a lugar nenhum. Nós temos que abençoar a obra de Deus, a obra missionária. Nós temos que apoiar o nosso trabalho. Eu fiquei impressionado em ver o trabalho da Igreja de Bom Sucesso, lá nas comunidades, mais de 11 congregações. Qual é a igreja que está dentro dessas comunidades hoje em dia? Não existe. Por quê? Porque a igreja abraçou esse conceito da igreja se tornar a vitória de Cristo que nos torna inabaláveis, irmão. Nós somos um trator bulldozer, irmão. Nós estamos aí em Cristo Jesus, aí, indo para frente, mas com humildade. Não é aquela história de falar assim, não, eu me orgulho de ser humilde. Não existe esse negócio. Ou você é humilde ou orgulhoso, é um dos dois. Não tem como misturar as duas coisas. Então é essa vitória que nos vai fazer inabaláveis, porque Jesus, ele se desfez, a Bíblia fala que ele se desfez da sua divindade, ele assumiu a forma de homem, ele sabia de todas as coisas, mas ele escolheu nascer como homem, para cumprir o coração e o desejo do Pai. Olha, irmão, não pensa que Jesus nasceu, manjedora, bonitinha assim, que o pessoal coloca nos presépios de Natal, tudo bonitinho, o cavalinho, o burrinho, a vaquinha. Não, Jesus, irmão, nasceu, é horrível, irmão. Dentro de uma caverna, você vê até hoje, por exemplo, lá em Belém, a época, eu morei 2 anos em Israel, começando a obra missionária, quando eu tinha cabelo mais magrinho e solteiro. Graças a Deus eu casei antes que o prejuízo acontecesse. Então,
eu cheguei a ver um desses como se diz, os currais, os apriscos, lá em Belém. Irmão, é um cheiro tão ruim, que você entra assim na porta, assim, é um negócio assim, que você fica zonzo do cheiro mal, entende? Jesus nasceu por ali, irmão. Não era bonitinho, não. Não era cheirosinho, não. Ele se desfez da sua glória para nos dar a vitória. Por isso nós somos vitoriosos. Ele andou em humildade. O livro de Isaías fala que nele não havia formosura. Jesus não era nenhum galã, não, irmão. Jesus não era. Eu acredito que não. É claro, com um corpo glorioso é outra história. Porque Jesus era a mensagem, era o que ele fazia. Imagina, nós, às vezes, não temos coragem. Nós, eu estou incluindo eu. A palavra é a primeira pessoa do plural na língua portuguesa. Nós inclui a mim mesmo. Nós olhamos uma pessoa que está pedindo uma esmola, uma pessoa que está mal vestida, maltrapilha, um menor de rua cheirando cola, ou às vezes a gente vê alguém sofrendo e a gente não tem coragem de chegar perto daquela pessoa. A gente, que coisa mais estranha. Eu sou o pai acho que eu sou um dos pais mais esquisitos do mundo. Eu tenho 2 filhas, eu tenho uma de 10 e outra de 15. Quando a minha filha fez 11 anos de idade, eu falei assim, minha filha, eu vou te dar um presentão para você sempre ser grata a Deus por tudo. O que é, pai? Nós entramos em uma simulação de pobreza dentro dos Estados Unidos. Então, eu e a minha filha passamos 3 dias em uma organização de uma igreja, não é uma igreja, uma associação de igrejas, na cidade de Milwaukee, em Wisconsin. E nós nos vestimos como mendigos por 3 dias. Nós andávamos com um papelzinho no bolso, porque, por incrível que pareça, a polícia gosta de oprimir as pessoas, não importa aonde, qual país. Então andava um papelzinho, a polícia chegava perto da gente, puxava o papelzinho, olha, esse é uma simulação de pobreza, e por favor, essa é a organização que eu estou, etc, etc, e não falava nada. Então eu tive que levar minha filhinha de 11 anos de idade, tive que pegar papelão, juntar lata, trocar, fazer dinheiro, procurar o sopão do meio-dia, para poder chegar perto e sentir a experiência das pessoas que estão passando o problema. E aquilo ensinou a minha filha a ser grata a Deus pelo que Deus tinha dado a nós. O que importa de nós estarmos longe, nós precisamos, às vezes, de uma experiência radical para aprendermos o que é essa vitória em Cristo e dar valor o que é que Deus nos tem dado. Você pode ver que a obra de Deus é algo trabalhoso. Nós todos gostamos do McDonald's, o Bob's, etc. Temos nossos fornos Brastemp e micro-ondas que coloca comidinha no forno em 5 minutos, prontinho, quentinho. Deus não trabalha assim. Não adianta, Deus não trabalha assim. Nós temos que pagar o preço, temos que esperar o tempo de Deus. É complicado. É por isso que você está sofrendo, está orando. Deus, transforma o meu filho, transforma a minha filha. Estou esperando uma bênção. É porque Deus está caprichando na vitória. Eu nunca vi uma carreta carregando uma árvore de 30, 40 ou 50 toneladas, irmão. Eu vejo só carro carregando essas plantinhas pequenininhas assim, entendeu? As plantinhas pequenininhas para fazer muda aqui, fazer jardinagem aqui, etc, tal. Você não vê uma árvore sendo transportada, a não ser que a árvore esteja morta. O segredo da tua vitória, o segredo para você ser inabalável, é deixar criar raízes. Você tem que criar raiz. O pastor me olhou com a cara feia, o diácono nem pegou no meu pé, nem apareço na igreja, vou abrir uma igreja do meu lado ali, ó. Que isso, irmão, vai te converter. Irmão, é isso que significa ser servo, não é que você tem que ser escravo, não é isso. É porque o português é uma língua, às vezes não traduz bem as coisas. Significa ser seguidores. Temos que ser seguidores. Por quê? Porque quando a gente segue, nós temos essa estrutura inabalável da vitória. É o que o apóstolo Paulo fala aqui, sede firmes. Entende? Porque a rocha, a pedra angular é Jesus Cristo.
Ele não move. Mas se nós construirmos a nossa vida, a nossa atitude, o nosso relacionamento com Deus, vai refletir automaticamente nas pessoas. Eu não posso ser um crente, dizer que eu sou crente, venho na igreja e tenho 2 palavras. Eu falo uma coisa ali, no outro dia, não, mudei de ideia. Vai te converter, irmão. Você falou, você tem que cumprir com a tua palavra. Porque como o mundo vai querer essa vitória? Como que você vai ser inabalável se você é uma pessoa que muda as coisas? Se não pode prometer, não promete. Mas é isso que nos deixa inabaláveis. Nos dá uma experiência, nos dá uma estrutura na nossa vida. Entende? Isso não abala de maneira nenhuma. E aí, isso vai te ajudar a você ser dedicado na obra do Senhor. Muita gente, às vezes nós achamos que a obra do Senhor é nós estarmos falando aqui na frente da palavra. É um privilégio, é uma responsabilidade, irmão. É uma responsabilidade. Eu esperei 22 anos para receber um ministério autônomo, uma igreja autônoma. Ali a gente está em Minneapolis, que é um ministério autônomo, interdenominacional, né, com pastor assembleiano. Eu vim de Santa Catarina, fiquei muitos anos nos Gideões Missionários da Última Hora. Foram eles que me enviaram para os Estados Unidos, e até Deus levar o pastor Cisino Bernardino. E te digo uma coisa para você, não é fácil você esperar o tempo de Deus, mas quando Deus te dá a bênção, a vitória vem e você faz a obra de Deus. Hoje é a época mais fácil de fazer a obra. Existe a mídia social, as redes sociais, você coloca uma coisa, você pode influenciar pessoas ao redor do mundo. Eu tenho uma certa reserva com a questão das redes sociais. Tenho muito temor, porque a vida da gente, a gente como pastor e o ministério, a nossa vida pública fica muito rápida, a gente tem que cuidar do que a gente olha. E eu estava orando há 2 semanas atrás, eu falei, Senhor, o que eu vou fazer com esse negócio? O Senhor falou assim, eu quero que você abra um grupo no Facebook, chamado Crentes Brasileiros no Japão. Então eu falei, bom, Jesus, então vou colocar Nisei, Sansei, Onsei, Dekaseg, vou colocar tudo aqui, Jesus. O Senhor falou isso, mas nem japonês eu falo, só sei falar arigato bonsai, acabou. Não sei mais nada de japonês. Mas eu nem fui no Japão, Jesus. Que história é essa de Japão? No primeiro dia que eu abri o negócio lá, 50 pessoas fizeram parte do grupo, irmão. Você já pensou? Por que eu estou falando de Japão? Esse camarada, Japão, Estados Unidos, Rio de Janeiro. Esse cara está falando que é inabalável, esse cara está em todo lugar. Não é isso. A palavra de Deus fala que nós devemos pregar o evangelho a toda criatura. E outra coisa, que é o motivo de nós sermos inabaláveis. Nós só podemos alcançar a outros se nós formos fortes na nossa base. Você nunca viu um soldado subindo numa torre para jogar um canhão se não tem uma boa estrutura, porque a hora que o cara dá o primeiro tiro no canhão... Eu não sou militar, tá? Isso aí é só visualização, leitura, etc, etc. Claro que tem irmãos e obreiros com muito mais experiência do que eu. Mas eu sei que se você colocar um canhão, a própria lei da física, se você não tiver o aparelho que solta o tiro do canhão bem estruturado no chão, o tiro volta e mata todo mundo e estoura a fortaleza. Então, às vezes, a gente quer ter aquele alcance de alcançar o mundo e nós precisamos estar firmes, fortes. O apóstolo Paulo fala que somente a tribulação produz a paciência. Então, às vezes, Deus permite a tribulação na nossa vida para que possamos construir essa resiliência, ser inabalável, não ser mudado na nossa vida. É tão engraçado. Eu ontem estive numa consagração em outro ministério. E o Senhor me deu uma palavra assim que eu falei, meu pai, se eu tivesse preparado uma agenda, não tinha dado tão certo. Mas eu digo uma coisa. Tudo que é ligado no mundo espiritual, no mundo físico, é ligado no mundo espiritual. Olha, em 2 ou 3 meses atrás, o que aconteceu aqui no Rio de Janeiro? As Olimpíadas. E eu digo para vocês, meus irmãos, vocês podem marcar essas palavras, eu sei que é de Deus, porque nós temos que proclamar a vitória. Deus, olha bem,
Deus vai levantar o Rio de Janeiro para fazer a diferença no reino de Deus. Deus vai levantar, o Rio de Janeiro não vai ser esse negócio que todo mundo conhece pelo que acontece aí fora. Aqui vai ser um celeiro. Deus vai levantar o Rio de Janeiro. Vocês podem ver que o louvor de um carioca movimenta. Deus vai fazer muito mais. Deus vai levantar homens, mulheres para pregar a palavra ao redor do mundo. Porque o que tem passado aqui no Rio de Janeiro, a coisa não é fácil. Por isso que Deus está causando essa resiliência, não sermos movidos, sermos inabaláveis na causa do Senhor. Já estou terminando. Mas a última parte que eu quero falar nessa noite, sobre a atitude, isso tudo traz a atitude de gratidão no nosso serviço, no servir a Deus. Não pense que eu sou pastor da igreja, eu só fico sentado no púlpito. Não, irmão, se o faxineiro da igreja não aparece, ou o irmão que ajuda lá, está na escala para limpar o banheiro da igreja, acabou o culto, cumprimenta os irmãos, ajuda a servir a comida, vou lavar o banheiro, irmão. Eu não vou deixar de ser pastor porque eu coloquei a mão na sujeira. Não. Jesus limpou os meus pecados, irmão. É um prazer limpar o banheiro da igreja, meu Jesus. Jesus limpou meus pecados, que é 1 milhão de vezes pior do que o banheiro da igreja. Mas é esse serviço, é esse coração de atitude que temos que ter em servir a Deus que nos faz a diferença. Mas a razão da nossa vitória é o que nós fazemos para o Senhor tem uma recompensa. Essa é a razão da nossa vitória. É o que nós vemos no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 23 e 24. Que é o motivo, isso deve ser o que nós devemos termos na nossa mente, que tudo que nós fizermos, devemos fazer de todo o coração para o Senhor e não para com os homens. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu, infelizmente, já fiz algumas coisas na minha vida esperando reconhecimento de homens. E não deu certo. Não deu certo. Porque se eu faço o que eu faço pensando no Senhor, eu sei que o Senhor é que vai me dar a recompensa da minha herança. Porque nós servimos a Cristo. É uma atitude de servo, mas é aquela história. É uma atitude de seguidor. Fazer o que Jesus fez. Fazer o que Jesus fez. Porque é isso que faz a nossa diferença em termos vitória na nossa vida. Às vezes as pessoas buscam vitória a Deus. Jesus é 190, né? A emergência, 190. Só lembra de Jesus quando a casa está pegando fogo. Tudo está bom, tudo está beleza. Jesus fica lá no cantão. Entendeu? Eu quero saber de Jesus, não. Às vezes, até mesmo na nossa vida, na nossa devoção diária, nós não passamos o tempo necessário na oração, na leitura da palavra, porque tem coisa mais interessante para ver, tem um Netflix para assistir, tem sei lá o que, aparece 1001 coisas para nos distrair da atenção de fazermos algo para o Senhor. Mas o importante é saber que nós vamos receber do Senhor essa recompensa da nossa herança. Nós não merecíamos, nós não temos acesso a Deus. Vocês viram que desde a época depois do dilúvio, o tal do Nimrod tentou construir uma torre para chegar até os céus. Mas não funciona. Nós podemos construir muitos subterfúgios, muitas coisas para tentar chegar até Deus, nós não vamos conseguir. Eu estava vendo um documentário, eu não sei se tem em português, mas eu vi um documentário recentemente, de uma das últimas tribos contatadas no Amazonas, que é na fronteira do Brasil com o Peru. E esses índios nunca tinham tido contato com a civilização. E daí eles conseguiram, um antropólogo, sei lá, fez a conexão e acharam um idioma que era como se fosse uma variante do que eles falavam, e daí eu não sei que eles começaram a conversar. E a primeira pergunta que eles falaram assim, para onde? Para o índio, hein? Saiu do meio da floresta, não tinha contato com civilização. Para onde que o homem vai quando morre? Ele falou, o homem vai, quando morre, vai para o céu, lá em cima no céu, e nunca mais volta. Já pensou, irmão, um índio?
que nunca viu o ser humano, que nunca conversou, que matava pessoas que chegavam perto. Primeira conversa que ele tem, como diz, com um homem branco, falar uma história dessa? Parece até bíblico, né? Parece que a minha Bíblia fala isso, a sua Bíblia fala isso, né? Está ordenado aos homens morrerem uma só vez e vindo depois disso o juízo. Tem esse negócio que, não, eu conserto na outra vida, irmão. Você conserta na tua vida hoje, porque você não sabe o que vai ser o dia da manhã. Isso é uma atitude de vitória. Você vai tendo vitória em Cristo, porque você vai receber essa recompensa do Senhor Jesus. Porque nós estamos servindo, estamos seguindo a Ele, nós estamos seguindo nessa caminhada gloriosa. Entende? Eu não posso pensar que eu não posso fazer uma diferença onde estou. Você pode ver que na escola você pode fazer uma diferença, no seu trabalho você pode fazer uma diferença, a sua dedicação e o seu serviço a Deus, você pode fazer uma diferença, porque o Senhor sempre está buscando os fiéis na terra. A palavra fala que o Senhor buscará, meus olhos buscam os fiéis que estão na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, saiba que você vai receber do Senhor essa recompensa da herança. Não foi nada combinado. Eu vim aqui com um objetivo totalmente particular, mas o Senhor me aprove dar essa graça, essa alegria de estar com os irmãos. Se eu puder, eu quero abraçar e falar com cada irmão. Eu sei que a hora não permite falar muito, mas eu sou honrado e sou grato a Deus por essa oportunidade, por esse trabalho tão maravilhoso que o Senhor tem feito nessa cidade através desse ministério. Eu queria muito conhecer pessoalmente o pastor Jaime Soares, mas eu sei que Deus vai dar uma outra oportunidade. Eu sou muito grato a Deus de coração pela família do nosso presbítero Oséias Patrício. Recebeu a minha sogra e a mim com muito amor, muito carinho. Oscar, perdão, eu estou pensando nos dois irmãos dele que congregam comigo, que é o Givan e o Oséias. Mas eu dou graça a Deus pelo presbítero Oscar. É uma bênção de Deus, a família, o amor e a intensidade que esses irmãos servem a Deus, sem nunca ter conhecido. É isso que é a família de Deus. Você faz as coisas de Deus, a atitude de gratidão no teu serviço faz a diferença. E é uma coisa natural, que isso faz uma diferença onde nós estivermos. Olhe, não esqueça que tudo que nós fazemos, estamos fazendo para o Senhor. Na hora que o patrão não estiver te vendo, Jesus está te vendo. Na hora que o teu esposo, a tua esposa, não está vendo o que você está fazendo na cala da noite. Deus está fazendo. Vai dormir. Chegou a hora de dormir, vai dormir. Não fica caçando, como diz o ditado antigo, não fica caçando coquinho, não. Vai. Você acordou no meio da noite para, talvez, usar o termo, né? Talvez você vai no banheiro de madrugada. Você usa a oportunidade para orar. Você usa a oportunidade para interceder. Nós temos que aproveitar o tempo. Está preso no estacionamento ou no engarrafamento da rodovia ou da estrada, dá graças a Deus. Porque são atitudes e são coisas na nossa vida que você pode agradecer a Deus e Deus vai te dando vitória.